Vida longa e próspera, pessoal. Rafael Bernardes falando. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Titânio Talks. Muito mais do que um podcast, uma experiência, conexão, network com empresários de sucesso. Estamos na 11ª temporada. Já vou falar para vocês, quem não tem um livro e está perdendo, dá um azar danado não ter esse livro aqui. É o Empreendedorismo Titânio, tá? Muito interessante, disponível na Editora Saber Online, ok? E hoje eu estou trazendo aqui um amigo especial, muito atuante lá também na Atitude, coisa que eu frequento, parceiraço, mas eu vou deixar ele se apresentar já aqui, para vocês vão conhecer a história do Rafael Baruch. Chega aí, meu amigo. Essa torcidinha aqui é muito boa. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu não sei quem foi que teve essa ideia dessa torcida. Foi eu ou foi você, Thaís? Dessa torcidinha. Não entra, essa... Faz parte, né? Foi quem? Foi os dois? Que é legal, bacana, né? Que você tá sentadinho ali, é diferente, né? Tá ali na tranquilidade, pra poder quebrar o clima, né? E aí, Rafa, se apresenta. Quem é você? O que você faz? Se apresenta aí. Vamos lá, me chamo Rafael. Eu sou Rafael da Bárbara. Uhum. Somos casados há 17 anos, casados para sempre. Sim. Somos pais da Sofia, de 12 anos, e do Guilherme, de 10 anos, né? Eu não conheci. Você não conhece o Guilherme? Não. Guilherme, jiu-jiteiro também. Não, conheço não. Sério? Não. Pô, Guilherme é uma benção. Legal. Guilherme é um presente de Deus pra gente, né? Assim como a Sofia também. E filho do Amauri e da Neuza, sou filho único. Bárbara, minha esposa, também é filha única. Temos uma história bem bacana, nos conhecemos na nossa infância praticamente, né? Início da adolescência. E desde então, o empreendedorismo faz parte da minha família, na verdade, né? Uhum. Meu pai é mecânico de profissão e minha mãe é cabeleireira. Minha mãe tinha um salão de cabeleireiro na frente da nossa casa. Meu pai, como mecânico, nas horas vagas, sempre gostava de consertar uma coisa, vender um negócio, né? Vai para uma feira, compra um troço, vende outro. Então eu fui crescendo e vendo aquilo ali, né? E logo com 12 para 13 anos a gente queria... Foi minha primeira atitude de empreendedorismo. Meu avô tinha uma casa em Praia Seca, e a nossa família era simples, né? E aí queríamos ir para lá, passar carnaval, essas coisas. Meu pai falou, não, mas eu não tenho dinheiro, essa semana não vai dar. E eu via, né, aquelas pessoas começando lá 20 e poucos anos atrás, para não falar muita idade, não tem problema com isso. E as pessoas vendendo cerveja no sinal, bebida no sinal. Eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, deixa eu fazer um negócio. Se eu tenho um cartão do Carrefour, vamos lá embaixo no Carrefour, a gente vai comprar umas 20 caixas de cerveja, de refrigerante, vai pegar eu e mais 2 amigos, a gente vai colocar no isopor, eu vou parar ali no sinal, em frente, e vou vender tudo. Eu falei, você tá maluco? Como é que você vai fazer isso? E se você não vender, quem é que paga a cerveja? Eu falei, eu acho que a gente vai vender. E aí foi assim. Ele acreditou, compramos, eu vendi tudo. A programação era vender no final de semana. Eu vendi tudo no primeiro dia. Nossa. E aí fui lá nele, falei, presta o cartão de novo para a gente comprar mais. Para a gente poder vender mais, né? Então essa relação da compra e venda, ela começou bem cedo. Né? Que interessante. Cedo. E aí depois a gente fez isso uma vez indo para a região dos lagos. A gente fez Anchi, conseguimos a grana, aí depois lotamos uma Saveirinho que tínhamos lá, antiga, levamos para a região dos lagos, e aí enquanto muita gente queria curtir o carnaval da região dos lagos, eu queria curtir, mas eu também queria ganhar dinheiro. E é interessante porque a gente vendeu a cerveja e o meu pai pegou umas bolsas e começou a catar as latinhas. Então foi um negócio louco, né? Porque a gente investiu, vendemos, retornamos com aquele investimento, com aquele dinheiro, e o meu pai, ali naquele momento, ele viu um outro vislumbre de conseguir ganhar dinheiro, que era vender as próprias latinhas. Então, assim, uma atitude simples, mas honesta, sincera e prazerosa, né? Porque para um jovem, né? 13 anos, saindo ali da infância, entrando na adolescência, botar dinheiro na mão já era uma coisa interessante, né? Isso. E eu sempre estudei, né? Sempre, assim, como filho único, né? Meus pais priorizaram, sabe, assim, dentro de uma realidade de uma família simples, pobre, me dá condição de estudar. Né? Eu tinha um primo que era militar, então eu tinha
aquele sonho da estabilidade, né? Ah, passou isso na tua cabeça? Exatamente. É que é bem diferente de empreender, né, Rafa? Exatamente. E aí isso começou a ficar meio que em cash, né? E aí, estuda, faz um concurso, tem um salário fixo, e aí também se aposenta cedo e tal, ou você tem dinheiro sempre, né? E aí isso começou a ficar muito na dúvida na minha cabeça, e aí eu comecei a dar mais prioridade para as questões ali de jovem, de adolescente e tudo, do que provavelmente voltar e estudar e fazer o que era o plano original. E aí não teve jeito, né? Aos 16 anos eu fui trabalhar como caixa de supermercado no Extra da Marise Barros, como estagiário. Nossa. Exatamente. Mas ainda existe até hoje? Marise Barros, Tijuca, eu acho que ainda existe aquele Extra lá. Acho que foi um dos primeiros, tinha um lá no Boulevard, Isso. E acho que tinha outro na Marise Barros. Aí eu morava... Você conhece bem a Zona Sul? Não. Não? Não, por isso não. Lá na Zona Sul é o seguinte, tem a Gávea, tem o Leblon. No meio tem um bairro chamado Vicente Carvalho. Não é? Não é? Não é. Eu sou nascido e criado lá em Vicente Carvalho. Então, eu sempre brinco e falo com os amigos assim, falei, não, eu sou criado na Zona Sul, rapaz, garoto Zona Sul. Zona Sul de bem na Vicente subida Carvalho. do morro. Bem na subida do morro ali, né? E aí eu pegava o 711, né? Não esqueço, na descida da minha rua, eu tinha que estar às 6 da manhã lá, e eu ganhava R$143. Tinha 16 anos. R$143, mais a passagem, que era aquele vale transporte. E de 6 às 2 da tarde tinha uma hora de almoço e eu comia lá. E aí eu lidava com muito dinheiro, verdadeiramente, né? Com caixa de supermercado, que mais você pega na sua mão ali é dinheiro. É mais nessa época, né? Exatamente. Muito dinheiro. Na Tijuca, um bairro relativamente de classe média para média alta, Se né? você colocar tudo na época que era muito dinheiro na mão e muita gente tinha alto poder aquisitivo na Tijuca. A gente está falando de 27 anos atrás, né? Estou com 43 uma agora. Época áurea da Tijuca. Exatamente. E aí era uma outra realidade também, uma outra realidade para mim, dentro da minha realidade, do meu cenário econômico da minha família. Né? E aí ali eu comecei a ter aquele relacionamento. Minha mãe tinha salão de cabeleireiro, e aí minha mãe, na época, já prosperava mais financeiramente do que meu pai. Meu pai se aposentou relativamente cedo, e aí, assim, eu via aquela coisa, eu lidava ali com meu pai, que era um assalariado, mas buscava algumas oportunidades, mas a minha mãe, que era uma comerciante, uma autônoma, que eu via minha mãe trabalhando, às vezes, de segunda a segunda, meu irmão, de 7 da manhã, 8, 10 da noite. Né, porque era na porta da minha casa. Então, essa coisa do empreendedorismo, do comércio, ela sempre me rondou. Por mais que a minha família achava que eu tinha que ser um profissional que estudasse, bem remunerado, com aquele salário fixo ali. Entendi. Talvez eles buscassem... igual os meus pais, né, Rafa? Eles queriam que eu tivesse uma estabilidade que eles não tiveram, uma coisa assim, né? E o Brasil, nessa época, era o funcionalismo público, o militarismo estava em alta, né? Assim, tem que seguir esse caminho, certo? Acho que buscavam algo melhor, né? E talvez essa fosse a referência do melhor na época. Sim. Hoje não é, com certeza, mas naquela época era. Naquela época era. A questão da segurança, né? O conforto e a segurança. Você falou uma coisa interessante, assim, buscar a estabilidade que eles não tinham, né? Eu participei de várias decisões, assim, dentro da minha casa, difíceis, né, dos meus pais. Né? Até por essa questão da escassez mesmo, né? Como eu falei, eu fui criado em uma família simples, pobre, mas, assim, que me deu de tudo que eu precisei para poder galgar e fazer escolhas na minha vida. Ao longo de algum tempo, eu fiz algumas escolhas que não foram muito boas, né? Adolescência, sabe como é que é, né? Aquelas escolhas que a gente, às vezes, depois vai tomar... Quando você vai perceber a sua vida, você permitiu que ela fosse por um caminho e às vezes, você acaba se perdendo. Mas, graças a Deus, né? Deus sempre foi bom comigo. Mesmo eu sem saber, mesmo eu sem entender, mesmo eu sem conhecê-lo verdadeiramente, hoje eu entendo que ele já estava permeando, ele já estava conduzindo a minha vida da melhor maneira. Legal. E aí, logo depois, eu tive a oportunidade, fui trabalhar, um amigo da minha mãe me colocou como um representante de uma marca de produtos de cabelo.
Ah, e você sabe muito disso, inclusive, né? Sabia que eu falava sobre isso. Filho da cabeleireira careca. Não né? deu muito certo. Puxa vida. E olha que eu tentei, tá? Eu passei um monte de coisa na cabeça. Passei. Que você vendia, Minha não, mãe né? é testemunha, né? Não, que eu vendia, não. A marca era uma marca bem forte, né? Eu não sei se ainda não... Hoje em dia eu não me preocupo mais muito com isso, né? E aí, eu me lembro que eu peguei ali no Jardim Botânico, eu não conhecia muito, né? Fiz essa brincadeira da Zona Sul, mas eu não conhecia muito aquela região. Uhum. Eu só tenho no ônibus lá no início da Rua Jardim Botânico, e eu fui andando, mapeando os salões do início, quando você desce do túnel Rebouças até a Gávea. Eu fui andando, é um trecho grande, cara. 5 km, sei lá, 6 km. Sei lá, acho que até mais. E aí eu ia num salão, me apresentava, dava um cartão, falava, pegava um contato, dava um cartão, volta, pá. E aí eu me lembro, Rafa, que a gente tinha passado por muitos momentos bem complicados, sabe? Bem difíceis. E eu estava num momento da minha vida que eu precisava trilhar um caminho e sair das minhas escolhas ruins que eu fiz ao longo da minha adolescência. E aí eu sentei naquela praça, ali na praça da Baixo Gávea, não tem aquele restaurante, é bacana ali, né? Uhum. Ali perto do Jockey e tal, Ah, as pessoas bonitas. Garota da Gávea, quase em frente ali. E aí parei ali, e aí na minha maneira eu falei assim, Deus, caramba, eu andei pra caramba. Eu não sei se o que eu fiz até aqui vai ter algum resultado. Eu falei, pô, me dá uma direção, cara. Poxa, caraca, eu preciso ganhar dinheiro, cara. Preciso mudar a minha vida, sabe? Eu preciso dar um outro norte. E aí dali eu fui andando e aí cheguei no Shopping da Gávea. Quando cheguei no Shopping da Gávea, o famoso Shopping da Gávea, daquela época, um shopping pequeno, poucas lojas, sabe? Muitos ateliês de arte, tinha o Teatro da Gávea que tem até hoje, alguns restaurantes que eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha ido. E quando eu subi a escada rolante, eu dei de frente com uma loja de roupa social masculina, né? Aviator, né? Você pode falar o nome? Pode, muito boa. Aviator, né? Muito boa a roupa. Aí eu olhei e falei assim, caraca, cara, que legal, sabe, essas roupas assim. E ao longo desse período que eu saí do extra até eu ir trabalhar, eu tinha feito um extra Natal na Taco, loja de roupa, no shopping. E eu fui muito bem, né, com a venda. Mas como é extra Natal, fiquei durante um tempo e logo depois eu saí. Sim. E aí, cara, eu olhei, cheguei na vitrine e tinha uma placa assim, ó, precisamos de vendedores. Aí eu fui perguntar, aí a gerente veio, falou, você quer trabalhar? Acho que sim. Sentei num café, ela me entrevistou, automaticamente ela me contratou como o reforço que teria para a loja que eles estavam precisando. Cara, ali eu comecei a vender. Em poucos meses, eu já era um dos primeiros vendedores da rede. Virou o ano, eu fui promovido a subgerente da loja do Rio Sul. Fiquei na loja do Rio Sul, fui para outra loja, depois fui para o Shopping Tijuca, fiquei lá. Até que, determinado tempo, eu saí da empresa, fiquei alguns anos lá, e aí eu entendi que o comércio estava na veia, né, cara? Coisa de ganhar dinheiro. E sempre fui apaixonado por carro, né? Porque meu pai... Da onde veio isso? Então, meu pai, até casar, ter filho e tudo, meu pai tinha uma vida financeira um pouco melhor, família portuguesa, ele era até então filho único também, o avô dele era padrinho, tinha uma condição, né, tinha mercearia no passado. Então, meu pai foi um jovem que tinha moto, carro, mobilete, não sei o que lá, ele sempre teve de tudo. Então, aquilo estava dentro dele, automaticamente ele projetou de alguma forma em mim. Então, mesmo a gente sendo pobre, não tendo muita condição, meu pai não teve muitos carros ao longo da minha infância. Muito pelo contrário, meu pai teve um Corcel 1 azul, e minha mãe sofreu um acidente de carro, logo depois um amigo dele passou um outro Corcel para ele, um marrom, que ele é apelidado como Alcione, né? É a marrom. E meu pai não tinha condição de comprar na época, e esse amigo dele falou assim, cara, você me paga como você puder. Então aquele carro foi o carro da minha família durante todo o tempo. Na minha infância, eu aprendi a dirigir naquele carro, e meu pai era vidrado. Tinha aquela coisa da Fórmula 1, da gente assistir o Senna, de assistir... Sabe, essa coisa do automobilismo, ele sempre me envolvia. Meu pai sempre gostou muito, né, de carro, por mais que ele não tinha mais condição de ter. E eu, na minha infância, eu tinha aquela coisa, né, de
Às vezes você via um amigo, que o pai do amigo tinha o carro, na época era o Monza, era o Chevette, era o Opala, né, cara? As motos, tinha CB400, RSD 350, cara, 7 Galo. Aquilo tudo, sabe, brilhava muito aos meus olhos. E eu, quando comecei a ganhar dinheiro assim, jovem, falei, cara, vou comprar um carro. Assim que eu tiver condição, eu vou comprar um carro. Mas em função, né, da minha escassez, da minha adolescência, das dificuldades, eu não conseguia ter, né? Até que em 2004 para 2005, eu tenho um amigo da família, né? A minha mãe é muito amiga da mãe dele. Ele tinha uma loja de automóveis e ele estava em um momento de expansão. Eu já estava no comércio. E aí a mãe dele conversando com a minha mãe, falando assim, o Rafa tá abrindo uma outra loja, agora lá em Caxias, na Brigadeiro. Pô, era um lojão. Pô, será que o Rafa, né, não teria, já que ele está no comércio, ele não tem vontade de vir trabalhar? E assim, Rafa, eu estava vivendo um momento de muita dificuldade, sabe? Muita dificuldade, né? E aquilo ali foi uma janela de esperança, né, para poder trazer um novo sentido que eu vinha buscando na minha vida. Fui trabalhar com o Rafael, né, lá em Caxias, comecei. E aí, meu irmão, cheguei na loja, o gerente me apresentou, tinham outros 2 vendedores, e era aquela abordagem antiga, o vendedor fica na porta da loja, as pessoas ficam passando, aí você aborda, meu amigo, gostou do carro? Opa, não sei, gostou, não sei o que lá. Eu comecei na loja, no primeiro dia, eu abordei uma pessoa, eu conduzi ele para dentro da loja, o gerente me ajudou, e eu vendi um carro. Lembra qual foi o carro? Vendi um Gol 99 1.0 16 válvula, 4 portas completo. Aquele interiorzinho cinza de tecido, sabe? Esse foi o primeiro carro que eu vendi na minha vida, profissionalmente numa loja. Legal. Mas só voltando rapidamente, o que você falou do carro, meu pai sempre gostou dessa coisa de as feiras de automóvel. E ele trabalhou naquela Block Editores, que era ali em Parada de Lucas, e do lado da Block Editores, na Avenida Brasil, tem uma feira de carro ali, que tem até hoje. Quando você passa na Avenida Brasil ali, passou hoje de ali um condomínio, numa esquina tem aquela feira que tem aquele monte de carrinho velhinho, sabe, aquela galera que vai ali e troca o carro numa bicicleta, troca a moto, não sei o que lá. Troca das 2 motos aqui, essa acaba nesses cortes. Rapaz, era assim. Ele mexe, meu pai falava dessas histórias, então isso também me permeou. Aí começou a minha história no automóvel. Eu fiquei lá. De vendedor. De vendedor. Aí comecei a trabalhar como vendedor em final de 2004 para 2005. A loja era nova, tinham 3 vendedores, os outros 2 vendedores e o gerente eram antigos no ramo, sendo que em 3 meses eu já era o primeiro da loja. Mas o que atribui a isso? Por que você foi tão diferente? Rapaz, a venda, ela é um negócio, como eu vou dizer, cara? A venda é uma arte encantadora, sabe? O início, o meio, o processo, até que você fecha a venda, existem sentimentos, emoções, e isso sempre mexeu muito comigo. E essa coisa de você ver alguém conquistando algo que você quer é muito legal. E aí, cada vez que eu vendia e que eu via que aquelas se conectava com a história daquelas pessoas, não, eu trabalho numa empresa há tantos anos, eu ganho tanto de renda, eu posso pagar tanto de prestação, não, esse carro aqui é para o meu filho. Isso, sabe, sempre, isso e me encantava. E, na verdade, Rafa, quando chegava no final do mês, que vinha o salário, que eu olhava para a minha realidade financeira da minha família, né, que com pouco tempo eu ganhava mais do que o meu pai, eu falei assim, não, cara, aqui tá uma oportunidade de eu fazer diferente. E aí, naquele tempo, eu trabalhei um tempo com esse meu amigo, lá na loja dele, e aí, em função de algumas questões minhas, né, pessoais e escolhas, eu abri mão de trabalhar lá. Fiquei durante um tempo sem trabalhar em lugar nenhum, fazendo alguns negócios por fora. Foi a época que chegou o Nextel. Você lembra da época que o Nextel chegou? Eu tinha um amigo que trazia aparelho de fora, e aí eu comecei a vender aparelho, comecei a vender roupa, ou seja, cara, o comércio, a venda dentro de mim o tempo inteiro. Até que eu fui trabalhar na loja de um outro amigo em Jacarepaguá em 2006. Junho de 2006. Também como vendedor, ele estava abrindo a loja naquela época, ele já vinha do mercado, eu não o conhecia, um outro amigo nos conectou,
E aí eu comecei a trabalhar com ele, a loja estava começando, a gente pegou um momento do mercado de automóveis muito bom, que foi o ano de 2006, 2007. E aí vou inserir uma história que é interessante, que ao longo desse tempo de vida, como eu falei para você inicialmente, eu conheci minha esposa lá na minha infância, na minha adolescência. A gente ficou durante alguns anos juntos. Em determinado tempo, a gente fez escolhas separadas de viver. Eu fui viver a minha vida e ela foi viver a vida dela. E durante 4 anos, a gente ficou separados. E nessa época, em 2006, né, que eu estava reformulando a minha vida, reorganizando, sabe, a minha vida financeira, os meus projetos de vida, ela apareceu novamente. E aí a gente começou a se relacionar, e aí entendemos que a gente se amava. A Bárbara já tinha tido essa experiência com Cristo, já tinha se convertido, né? Eu ainda não, mas entendemos que a gente precisava ficar junto e que a gente tinha uma história para concluir. E aí, assim, ela com a vida profissional dela bem-sucedida, né, do jeito que as escolhas que ela faz, Bárbara é pedagoga, formada em gestão de pessoas, hoje trabalha com previdência privada dentro de uma grande empresa, né, na área educacional, enfim, sempre falo que ela é uma potência, né? E aí a gente escolheu naquele momento trilhar nossa vida juntos. Eu era vendedor, ela trabalhava, e aí tinha uma questão que, assim, eu tinha um sentimento de porque ela ganhava mais do que eu, tinha uma estrutura maior do que a minha, e vendedor autônomo, trabalhando numa empresa, né, sem nenhum tipo de... nessa empresa você não começou algo junto, não. Você foi trabalhar mesmo. Fui trabalhar como vendedor com ele. Poderia ajudar com isso, se Olha a tua Síria aí, ó. E olha que eu botei no modo avião. Desculpa. E aí, fiquei como vendedor com ele durante 1 ano, conciliando. Com 1 ano e meio, mais ou menos, eu, olhando o mercado, eu falei assim, cara, é muito bom trabalhar aqui. É muito bom. E eu me doei, assim, de maneira verdadeira, sabe? E a gente foi crescendo muito. A loja foi tendo um crescimento absurdo. E aí, quando eu ia completar 2 anos, eu resolvi casar. E eu fui conversar com ele. E ele falou assim, cara, eu acho que está na hora de eu ter um gerente aqui na empresa. E eu preciso que esse gerente seja você. Eu já era o melhor vendedor. Na equipe começou com 3, depois passamos para 5. Eu já era o melhor vendedor. E aí ele me promoveu a gerente. Eu casei. E aí, automaticamente, sabe, a gente foi crescendo financeiramente. Naquele momento, eles fez as escolhas, compramos um imóvel. Aí fomos nutrindo as nossas experiências aí como casal, né? E eu como gerente da empresa. Fiquei durante o ano de 2008 para 2009. E aí, cara, quando você trabalha numa empresa, que você conhece os processos, né, eu entendo que você tem 2 sentimentos. Eu posso ficar aqui, vivendo isso aqui, o tempo que for, ou eu posso usar dessa experiência, entendendo que faz parte de um projeto, de repente, que Deus tem me permitido viver, para que eu alcance algo maior. E eu comecei a pensar dessa forma. A empresa estava crescendo, estava numa ascensão muito legal. E aí, eu cheguei para ele um belo dia e falei assim, cara, primeiro eu falei para a Bárbara, eu falei assim, Bárbara, eu estou insatisfeito de ficar na empresa. Ela, caraca, cara, tá doido de ser gerente da empresa, você tem uma autonomia do caramba, você é o braço direito do dono, você trabalha. Eu falei assim, mas é exatamente por isso. Eu sei fazer tudo. Eu aprendi a fazer tudo, eu não quero fazer outra coisa, eu entendo que esse mercado, né, eu estou ganhando autoridade nesse mercado e eu quero empreender para mim. E aí a Bárbara, eu conversei com a Thaís uma vez sobre isso, né, sobre essa questão dela também querer essa estabilidade, né? Ela acreditar que a vida é feita em função da estabilidade. E ok, isso é uma crença, né, que a gente vai criando. Como nós falamos aqui dos meus pais, dos seus pais, a gente vai criando isso, né? E aí, em um determinado momento, eu falei assim para ela, vamos fazer o seguinte, eu vou guardar uma grana aqui. Eu comecei a comprar e vender uns carros, mesmo sendo gerente da loja, sem confundir as coisas. Eu trabalhava de segunda a sábado na loja e domingo eu ia para a feira vender o meu carro, sozinho. Para aquela feira lá do meu pai, primeiro, para um carrinho velho, depois para uma feira que era paga, e aí comecei a fazer uns anúncios na época não tinha um LX, era Bom Negócio. Bom negócio. Bom Negócio. E aí comecei a vender, e isso começou a aumentar. Aí eu sentei com ela, fiz uma conta e falei assim, ó, se eu sair da empresa hoje, eu vou pegar o que eu tenho aqui,
eu vou fatiar durante 6 meses para poder ajudar a gente a contribuir, que já contribuo dentro dos nossos orçamentos de casa. Vou pegar um pouco de capital que eu tenho e vou tentar trabalhar. Se eu não conseguir, eu volto a trabalhar para alguém. Mas uma coisa, eu não posso deixar de tentar, cara. Eu não posso deixar de tentar. Uma das coisas que, assim, meus pais, minha mãe sempre me impulsionou muito, sabe? Meu pai sempre foi muito mais, sabe, com freio puxado, sabe, com a cabeça menos aberta para essa coisa. Mas minha mãe empreende desde sempre, sabe? Desde sempre. Por menor que seja, ela sempre... Então, sempre quando eu trouxe uma ideia para ela, ela sempre me impulsionava. Não, meu filho, você vai conseguir. Não é aquela coisa de tapinha nas costas, não. É porque ela acreditava realmente que a partir disso algo poderia acontecer. E aí, quando eu sentei, é um fato muito interessante, que isso é muito legal a gente falar sobre isso, né? O Eduardo da Classic Automóveis, né, cara? Sim, foi um grande mestre para mim nessa minha caminhada, né? Quando eu sentei com ele em 2010 para conversar com ele, eu falei assim: Duda, eu não quero mais ficar aqui. Ele falou assim: mas o que aconteceu, cara? Eu falei: cara, tem vários fatores e eu preciso dar ouvido para essa voz que está dentro de mim, que eu não sabia, mas já era Deus gerando em mim um desejo de fazer algo diferente do que eu fazia ali. E aí eu sentando com ele, eu e ele chorando, né, por aquele tempo que a gente viveu junto, ele falou assim para mim: cara, se você não der certo, a sua vaga está garantida aqui. Legal. Isso foi muito legal, né, porque isso me deu uma segurança de sair e tentar. Porque ele tinha me ensinado tudo, né? E o legal, quando você modela alguém e você entende o negócio, que você pode pegar até o que você não concorda, falar assim: isso aqui eu vou fazer do meu jeito, né? E aí, naquele período, foi o período que eu realmente conheci a Jesus, né? Porque eu já estava vivendo uma vida incrível, com a mulher dos meus sonhos, sabe? Financeiramente eu estava bem, né? Com um cargo dentro de uma empresa que crescia, com um salário bacana, já tinha conhecido outros países, né? Uma pessoa que foi criada ali numa comunidade, né, que não tinha uma perspectiva, mas não tinham tantas perspectivas, eu já tinha alcançado, sabe, um lugar de destaque muito legal. Mas aí, naquele momento, abrindo mão de ter algo seguro para poder entender que Deus tinha algo maior para mim. E aí eu fiz isso, cara. Eu morava num apartamento, nós morávamos num apartamento de, sei lá, 60 metros quadrados, mais ou menos, 60 e pouco. E aí eu comecei a anunciar, pegando meus 2 carrinhos, eu anunciava e eu trazia os clientes para minha casa. Aí eu falei assim: caraca, cara, pô, tô trazendo uma pessoa que eu nunca vi na minha vida para dentro da minha casa. Aí eu falei: cara, tem uma coisa errada aí. E aí eu olhei e falei assim: quer saber? Eu vou abrir uma empresa. Aí liguei para um contador, que era o contador dele lá, aí falei assim: tu quer abrir uma empresa? Aí ele falou assim: mas como é que você vai abrir uma empresa? Você tem loja? Eu falei: não. Ele disse: você tem dinheiro? Eu falei: não. Aí ele falou: mas não, eu tenho 2 carros, né, e minhas contas estão pagas durante 6 meses e eu quero abrir uma empresa. Aí ele falou assim: não, mas não é assim que funciona, não. Para abrir uma empresa você tem que ter uma loja, você tem que ter uma estrutura, você tem que ter um capital, você tem que ter um monte de coisa. Eu falei: caramba, cara, não, eu quero abrir uma empresa. E aí eu consegui um outro contador que abriu um CNPJ no meu apartamento, com o endereço da minha casa. Eita, e aí eu comecei. E aí comecei a trabalhar assim, né, para mim. E eu tinha um outro amigo que tinha uma loja ali também em Jacarepaguá, e ele estava passando por um processo de crescimento que ele ia para um outro lugar. Aí um belo dia eu cheguei na loja dele para fazer uma visita para ele, ele olhou para mim e falou assim: cara, pô, por que tu não pega essa loja aqui? Eu falei: mas como assim, Daniel? Como é que eu vou pegar essa loja aqui? Ele: não tem condição nenhuma, nem dinheiro, nem nada. Ele falou: não, dá para você. Eu falei: caramba, dá pra mim? Eu falei: não dá não, cara. Quanto é que é o ponto disso aqui? Ele falou: eu faço por você, portanto, e, irmão, me paga como você quiser. Olha o seguinte, me dá aí em 10 vezes, porque eu tô comprando o ponto do fulano, então eu vou lá pra loja do fulano, eu vou pagar ele, o ponto lá é 3 vezes mais caro que eu tô te vendendo, o que você me pagar aqui, eu pago ele lá. Aí eu cheguei em casa e falei: Bárbara, acho que eu vou abrir uma loja agora. Aí ela falou assim: tá doido, cara, como é que você vai abrir uma loja? Tem 3, 4 meses que você saiu de lá, as coisas não estão organizando. Eu falei assim: meu amor, eu vou tentar. Eu tenho esse desejo no meu coração. Deus tem confirmado no meu coração. Tem algo maior para mim. Eu acho que isso vai fazer parte do meu propósito, né? Então eu vou tentar.
E aí fui, meu irmão, na cara da coragem, peguei o ponto lá da Praça Seca, Jacarepaguá. Tinha quantos carros ali? Tinha 3. 3 carros, pegou uma loja. Tinha 2, 3 carros ali, né? E peguei, fui lá naquele meu amigo que eu tinha trabalhado com ele um tempo, falei pra ele, cara, tô pegando uma loja. Ele falou assim pra mim, sério, cara? Faz o seguinte, se você precisar colocar carro na tua loja lá, pode levar os carros aqui. Eu libero aqui pra você uns 5, 10 carros aqui, você deixa na tua loja pra tu encher a tua loja e tu começar. O que tu precisar de financiamento, você pega comigo aqui, e aí foi, cara. E aí, assim, eu tava começando meu relacionamento com Deus também, e eu tinha um desejo, eu tinha um sentimento no meu coração que o nome da empresa, ela tinha que ter um sentido. Porque eu não queria Rafa Car. Normal isso, né? Você vai ver as lojas, não sei o que lá, Car. Aí bota o nome do filho, bota o nome não sei o que lá. Aí entrei no Google, famoso Google, coloca lá. Nomes com significado bíblico. Aí começou vários nomes, né, cara? Aí daqui a pouco eu vi lá, Baruch. Aí eu falei, Baruch. Eu falei, pô, Baruch, Deus bendito, abençoado. Aí eu falei assim, isso aí, cara. Muita gente acha que Baruch é meu sobrenome. Ah, né? não, calma aí. Não é. Não Tá é. escrito Rafael Baruch aqui. Mas assim. Meu Deus do céu. Não é o sobrenome dele, gente. Não é? Sabia disso? Não meu Deus. Desenganou até o pessoal da caneca. não é. Rafael Baruch, eu tenho orgulho desse nome, cara. Caramba, pra mim, o pastor José me apresentou como Rafael Baruch. Rafael Carlo Antônio Amorim Neves Ferraz. Esse é o meu nome. É nome de rico ainda. A prosperidade, ela está em mim. E assim começou a Baruch, cara. Baruch Automóveis, sabe, foi um sonho de alguém que em dado momento não conseguia sonhar. Como eu falei para você, eu passei tribulações severas na minha vida, por escolhas. Álcool, droga. E assim, Deus me resgatou num momento da minha vida que a minha família, que a gente não acreditava mais. E aí, quando eu cheguei para abrir a Baruch, eu me lembro que eu peguei a loja, fui com meu pai lá pra gente lavar a loja, né? E aí, quando eu olhei, eu falei assim, caraca, cara, de onde eu saí? Onde eu tô chegando, né, cara? Onde Deus tem me trazido. E aí, esse sonho virou uma realidade. E aí, pra tu ver como o negócio é tão real, eu peguei a chave com ele numa sexta-feira. Na segunda-feira eu comecei a lavar a loja, mas eu tinha uns anúncios rodando. Daqui a pouco me liga um cara e fala assim, eu tô vendo Ford Ka 2009, você... aonde é que você fica? Eu falei assim, a minha loja é aqui no endereço tal. Mas quando o cliente chegou, eu estava sentado num banco de madeira, sem camisa, descalço, com a vassoura na mão, lavando o chão da loja, meu pai lá dentro, consertando, furando alguma coisa. E eu expliquei para ele, falei, cara, eu tô abrindo essa empresa agora, o carro é assim assado, tal. E aí ele falou, não, claro, cara. Eu falei, cara, não tenho mesa para você sentar. Você faz o seguinte, senta nesse banco aqui, eu vou ficar com o meu computador apoiado na cadeira. Sentei no chão com o computador, fiquei apoiado, porque ele queria comprar por financiamento, me dando um outro carro na troca, e assim começou a empresa. E vendeu? E vendi. E vendi, Você Rafa. consegue vender qualquer coisa, então. Vendi, cara. Vendi. Lavando a loja, sentado no chão, computador ali. Sentado no chão, computador Meu ali. Deus. Foi desse jeito. E isso foi confirmando cada vez mais, né, cara, esse desejo de empreender e de ter um sentido, né? Mas sabe que eu vou dar um testemunho, né? A sua loja, ele transmite isso, transmite algo com um propósito. O que aconteceu comigo com a Thaís? Eu tinha sempre de carro alugado, né? E tinha acabado de ser assaltado, mão armada, né? Perto de casa. Aí, só que eu já tinha encomendado outro carro. Então, enfim, acabou ali, deu uma confusão. Aí chegou o outro, eu falei, caramba. Aí quando eu me dei conta, eu falei assim, nossa, esse carro aqui eu peguei, os primeiros aluguéis de carro eu peguei barato. Os segundos agora já tá caro o aluguel, nesse negócio de assinatura, né? Eu não tá valendo tanto a pena. Foi pós-pandemia. Aí, falei, caramba, porque também descobriram que é um ótimo negócio isso, né? Beleza. Eu falei assim, caramba, não faz mais sentido eu ficar com esse negócio aqui. Eu preciso resolver, porque assim, vale mais a pena eu ter algo meu, eu queria ter um blindado.
né? Só que aí você começa aquela história de, pai, que saco. Procurei anúncio, vai num, vai no outro, aí maquiam isso, maquiam aquilo, aí sabe aquela coisa assim que eu não vou fazer. Acho que quando eu te conheci lá, eu já sabia que você trabalhava, né? Aí eu acho que foi o pastor meu que falou, vai lá. Eu falei, tá, vou lá pra ver. Fui lá e o sentimento é aquela coisa assim de, gente, e pode ir, se alguém do Rio de Janeiro, mas você vende pra fora também, né? Fora, mas é legal vir aqui. Tomar um cafezinho na máquina dele lá. Aí quando eu cheguei, a sensação foi aquela coisa assim, tipo, vamos te ajudar a conquistar isso aqui. A gente fez cálculo pra lá, cálculo pra cá, aí tinha várias opções, aí você foi me ajudando e tal, e eu senti ali, poxa, consegui isso aqui. Aí, a sensação que dá é de paz, sabe? É muito complicado comprar carro, principalmente seminovo. Eu não tenho condições de pegar um daquele zero. Nem sei se vende ainda. Acho que não vende mais não, né? Não. Aquele carro não vende mais zero. Mas sim, seria algo muito extraordinário o valor, principalmente agora, né? E é uma complicação adquirir um negócio desse. Um carro blindado, então, mas, nossa, uma complicação. Falei assim, só em pensar me dava pânico. Falei, não, eu ia desistir. Mas aí contigo passa a sensação de calma, tranquilidade, paz, sabe? Acho que Deus tem usado a sua vida nesse negócio para um momento crítico e para mim foi uma conquista que protege a minha família. Nossa, eu fiquei muito feliz. Acho que Deus te usa nesse caminho, sabe? Legal. Espero que as pessoas consigam ter essa mesma oportunidade, ter a paz. Eu sempre comprei e vendi carro usado a vida inteira. E sempre foi complicado. Moto também, sempre foi complicado. Não passa pela minha cabeça não ir lá. Não passa pela minha cabeça. Obrigado. Eu quero pra Duda, né? Quando tiver na hora, vou lá, lembra? E tem uma que eu já te falei que eu quero que você casse, né? No momento certo, eu vou querer que você casse pra mim. Eu faço isso assim, Rafa, eu quero esse carro aqui. Aparecendo aí, você me fala. Você lembra qual é? Fala não, mas você lembra? Não lembro. Lembro sim. Lembra sim? Do ventiladorzinho? Sim. Então sim. tá. Aí eu você falei, falou que teve desejo. Você caça isso aí, quando aparecer, você vai. Pronto. Isso é muito interessante. Mas eu tô intrigado de onde vem todo esse talento de gestão de equipe, certo? Porque os outros vendedores também têm que absorver isso tudo seu, né? E da venda. Você estudou alguma coisa? Você estuda alguma coisa da arte de vender, persuasão? Ou veio nativo, veio assim, foi de você um dom mesmo? Então, Rafa, isso é muito legal. Essas lojas que eu passei na saída da adolescência, início da maturidade, eu passei por várias lojas. Eu falei bem rapidamente, né? Porque a gente vai vendo o tempo aqui, mas eu passei por muitas lojas de varejo, né? Taco, Pichação, Atual das Rocas, cara, Sabotagem, várias lojas, Aviator. E essas empresas, elas já têm, desde sempre, essa metodologia do treinamento de venda. E quando eu fazia os treinamentos de venda, eu sempre absorvi muito isso. Exemplo, qual o primeiro passo da venda? É a sondagem. Se eu não sentar contigo, não olhar no teu olho e não entender a tua necessidade, eu vou te oferecer o quê? Eu não te conheço. Claro, eu te conheço. Mas você está entendendo? Entendi. A gente tem que sondar o nosso cliente, a gente tem que entender. E essas coisas sempre foram... Isso, sabe quando... Não sei se na sua profissão foi assim, quando você entendeu, que você aprendeu, você... Caramba, isso é muito bom. Isso é muito legal. Você falou para mim uma frase, há coisa de uns 20 dias atrás, que a gente se falou, falando de IA, né? Você falou, pô, cara, o negócio é sensacional. Cara, eu acho que isso vai revolucionar a vida de muitas pessoas, isso vai ajudar muitas empresas, e eu tô vendo isso até um pouco como meu propósito. Você falou isso para mim há um tempo atrás, uns dias atrás aí. É exatamente isso. Porque o meu mercado é um mercado muito difícil, cara. O mercado é muito difícil. Quando eu comecei lá em 2010, eu comecei sozinho, vendendo, e veio um primo da minha esposa trabalhar comigo. Então era eu e ele. Aí contratei um menino para Guariba. Quem é o Guariba? Aquele cara lá que limpa o carro. Beleza. Tá. Okay. E como eu vinha da linhagem ali de duas grandes empresas, né? Tanto a empresa do Rafael, tanto a empresa do Eduardo, eram empresas estruturadas. Tinha todos os setores. Tinha setor de documentação, departamento de venda, pós-venda, tem tudo isso. Então, na minha cabeça, eu quis também ter assim. Eu falei assim, não, eu preciso. Né? Porque mesmo sem saber esses primórdios do empreendedorismo, eu sabia que eu não queria ser escravo do meu negócio. Eu precisava que alguém me entregasse alguma coisa. Né? A minha cabeça tem que estar voltada para isso.
mas eu preciso de outras pessoas pensando nisso e nisso. Que legal. Isso sempre permeou a minha mente. Até porque eu abri a loja em 2010, como eu falei, eu já era casado, 2011, primeiro ano, quando foi em 2012, Bárbara engravidou. E o nosso sonho era ter a nossa família. Então, assim, Bárbara grávida. Eu, com dois anos de empresa, eu tinha que me dividir. Mesmo quando Sofia nasceu, eu não queria ir embora. Eu queria ficar em casa olhando aquele negocinho pequenininho ali. Então, como é que você faz para você estar em casa e a tua empresa estar operando? Então, você tem que ter a documentação ali funcionando, você tem que ter o departamento de venda funcionando, né? O cara que limpa, ele tem que saber como tem que limpar, né? E aí, eu fui criando esses pequenos processos, mesmo sendo uma empresa pequena. Então, graças a Deus, assim, desde lá do início, eu sempre tive isso, né? Eu hoje, né, tenho a Baruch Automóveis e tenho a Baruch Estética Automotiva. Esse ano a Baruch Automóveis completa 15 anos. Eu tenho orgulho de falar isso, do mesmo CNPJ comigo, e minha mãe é minha sócia no CNPJ, né? Eu não tenho sócio, né, sócio na empresa, mas eu tenho os sócios indiretos, investidores, que são pessoas que Deus trouxe para a minha vida num momento muito desafiador da minha vida como empreendedor, como comerciante, sabe, como homem, como tudo, né? Então, assim, desde o início eu tive essa questão da gestão, essa questão de ter que estar com isso consolidado, porque eu via uma galera que respirava a empresa o tempo inteiro. Quando você começa uma empresa, você tem que fazer isso. Não tem jeito. Sim. Não, é um sacrifício inicial. Você tem que ter esse sacrifício inicial, né? Você tem que fazer com que aquela empresa tenha a tua cara. E no meu ramo, o que acontecia? Lá em 15 anos atrás, quem vendia muito é quem fazia aqueles anúncios com aquelas prestações mentirosas. E aí você com pouco dinheiro, com aquele trabalho, com aqueles carros permeando aquela concorrência toda lá, automaticamente você vê aquilo. E aí eu olhei para aquilo e falei assim, tem uma coisa no mercado que eu não quero, é ser igual a esses caras. Ser igual a essa galera que traz um cliente dentro da loja sem saber o que essa pessoa vai fazer. Eu tive uma experiência, eu tinha uns 2 anos e pouco assim de loja, né? Já estava num momento de crescimento legal, as coisas acontecendo, e eu permiti que um vendedor tinha vindo de uma loja muito grande, eles tinham um anúncio mais ou menos assim, eu permiti que ele fizesse um anúncio. Aí eu estava na minha sala, aí lá na loja tinha minha sala, tinha a sala da documentação, aí tinha uma sala de venda na frente. Eu estava parando, conversando com a minha secretária da época, e daqui a pouco eu vi que o cliente entrou, conversou com ele, e a sala era no vidro, fechada, e aí o cliente saiu. Quando o cliente saiu, o cliente falou assim, meu irmão, é tudo igual. Aí aquela frase, é tudo igual? Eu falei, não é tudo igual. Não é tudo igual. Eu não estou dizendo que eu sou melhor, entendeu, Rafa? Mas eu não sou igual quem está contando história, quem está contando mentira, quem está trazendo uma pessoa enganada sobre algo, tentando vender algo que não existe. Nunca foi assim. Eu chamei ele e falei assim, o que houve? Pô, não, porque eu fiz um anúncio. Falei, irmão, tá proibido. Você não faça mais. Sabe por causa de quê? A Baruch, o Deus bendito, o abençoado, tem um peso de responsabilidade sobre isso aqui. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a perguntar para Deus o que eu poderia fazer, porque eu estava ganhando dinheiro, as coisas estavam funcionando, estava crescendo, mas eu não estava... Sabe, eu queria crescer um pouco mais rápido, e achei que aquele caminho poderia ser um caminho legal, mas aí Deus me mostrou que o que era meu, o que ele tinha para mim, era algo diferente, e não era pelas minhas forças. É claro que eu tenho que fazer, a gente faz a nossa parte, né, Rafa? Tem que trabalhar. E aí, naquele momento, Deus me deu um toque, Deus me falou comigo que eu precisava permear a palavra através da minha loja também. Então, o que eu fiz? Eu comecei a dar uma Bíblia para cada cliente que compra um carro. Então, tem 13 anos, sei lá, eu já dei mais de 2.000 Bíblias, 3.000, sei lá quantos. Agora não sei o número exato de quantos carros a gente vendeu nesses últimos anos, mas é em torno de 3.000 carros, mais ou menos. Então, assim, eu tenho 3.000 Bíblias circulando pelo Rio, pelo Brasil, por aí, semeando a palavra de Deus. E aí, como você vai semear algo que você não crê, ou que você não vive, ou como é que você inicia o relacionamento com o cliente de uma maneira errada, e depois tu vai chegar pro cara e vai falar, não dá, entendeu? Sim, bom. E aí você força valores éticos e morais de alto padrão, né? E cristãos, assim, de uma qualidade exemplar, né? Não tem como dar errado.
né? E isso é muito interessante. Agora, uma dúvida. Quando que surgiu ou quando que você definiu que é focar no carro premium, não é? Eu sei que você não só trabalha com isso. Uhum. Inclusive, aquela RAM branca foi vendida já? Poxa, ainda não, Rafa. Ai, aquela maravilhosa. Acho que ela tá te esperando. Tá me esperando? Ou você. A Thaís gosta. Ou você Ou quem tá nos assistindo vendo aqui. aí. Gente, ele tem uma... Que ano é aquela? Dodge Ram branca, blindada, 2016. Laramie. 2016, Laramie. 6.7, interior bicolor, bege Isso. com marrom. Lindíssima. Escândalo. Ela tá esquer. Escândalo, Thaís. Eita, Pode ferro. ser sua. Meu Deus do céu. Ai, tô doido pra fechar um projetinho. Aceita o quê? Aceita óculos, né? Aceito. O Léo tá Com aqui que certeza. gravou hoje. Com certeza. Aceita óculos. Pra você, meu lindo, é até mais fácil. Eu tô doido pra fechar um projeto. Sei lá, Rafa, toma aqui, ó. O meu é excelente. Ela disse também, né? É diesel. O meu é excelente, diesel, maravilhoso. Mas, Diesel. puxa! Maravilhoso. Rapaz, eu falei, tenho que fechar um projetinho, tal dia, toma aqui. Pega essa aqui, fica dessa aí. Então, quando é que teve esse interesse no mercado premium? Então, Porque é difícil, que são carros mais caros, né? Manutenções mais complexas, mais caras. E às vezes é um produto de alto valor por conta de uma linha de fabricação ali, aquelas Evoque lá que tinha negócio na turbina, né? Uhum. Aí tu perde valor vertiginosamente por conta de uma coisa de fabricação. É bem complexo esse mercado. Então, o que acontece? Eu sempre tive aversão a essa coisa do carro que quebra. Uhum. Cara, não dá. Porque quando gerenciei a loja lá do meu amigo, a gente teve uma ascensão muito grande e eu era o gerente da empresa. Então, gerente segura o problema. Sim. Então, eu lidava com muitos problemas. E automaticamente, quando você lida com o problema, você lida com a insatisfação do cliente. E isso eu tive aversão, sempre tive. Eu tenho, Rafa, uma estatística muito pequena de recall nesses 15 anos. Eu tive pouquíssimos problemas. Claro que tem problema, gente. Sim, porque não tem automóvel dá problema. Eu já comprei carro 0 quilômetro, de trazer o carro na cegonha, de estar dentro do carro na loja, do cliente vir buscar quando o cara ligar o ar-condicionado não funcionar. É desse jeito. Uma vez eu comprei uma moto assim, a moto lá no negócio, no carrinho, na carretinha, botou, não ligava. Falei, Não ligava. Zero. Exatamente, as coisas acontecem, né? E aí eu sempre falo isso. O diferencial, falando dessa questão do problema, não é você não ter o problema, é você reagir ao problema. Sim. E graças a Deus eu faço questão de resolver sempre que a gente tem algum tipo de dificuldade. E aí eu percebia, né? E aí assim, eu vou falar tentar ser mais delicado possível para poder falar sobre isso em relação a público-alvo, né? Eu percebia que o carro mais popular, ele me demandava mais trabalho com o cliente, porque às vezes era um público que estava naquela expectativa, o cara guardava aquela grana e ele vinha. O cara morava meu irmão, a loja era em Jacarepaguá, o cara morava em Nova Iguaçu. Se queimasse a lâmpada, o cara me ligava. Meu carro queimou a lâmpada. Caraca, o carro queimou a lâmpada. Quando você vendia um carro de um valor um pouco mais acessível para um outro público, o cara te ligava e falou assim, cara, o carro está muito bom, inclusive o carro queimou uma lâmpada, mas eu já troquei. Aí eu falei assim, caramba, eu acho que tem um outro nicho que pode me dar menos problema. Aí, ó, vou só dar uma pausa aqui. Para quem me acompanha e saca o que é o titânio, tá falando dicas que a gente fala lá, ok? Conhecer o cliente, conhecer o teu ICP, teu perfil de cliente ideal, criar processos, certo? É mais caro vender para produto barato? Às vezes sim, Rafa. É muito caro vender produto barato, dá um trabalho, um negócio todo. E sim, você vem colocando isso tudo, né? Mas você não me apresentou nenhuma hora uma formação de empreendedorismo. Parece que você veio sendo formado na raça. Formando na raça, Rafa. Interessante. Não estudei para nada. Na verdade, eu comecei a fazer faculdade de psicologia. Ai, meu Deus. Olha Terminou? Isso. Não. Ai, graças a Deus. Terminei, porque aí comecei a ganhar comecei a ganhar dinheiro, deixei a faculdade de lado, mas é um desejo do meu coração, né, de terminar a faculdade. Faz o querigma aqui, exatamente. Pô. Já está dentro do meu planejamento, né, fazer teologia, e tem a questão do querigma, mas eu também quero fazer gestão de negócio. Sim. Já fiz alguns cursos e tudo, mas formação mesmo eu não fiz. Ih, você vai ver tanta besteira.
Um cara formado assim já pelo dia a dia, você vai ver os teóricos de 50 anos atrás, que é muita coisa. Não, mas você vai gostar, faça. Só que você vai entender que você já tá, né, num nível ali... Num nível diferente. Diferente. E aí o que aconteceu? E aí, com a chegada de locadoras, as locadoras, de grandes locadoras, qual era a função da locadora? Aluguel de carro. Sim. Há 12, 13 anos atrás, eles vieram muito forte na venda do automóvel. Sim. E aí a gente começou a concorrer diretamente com eles. Como é que eu concorro com a Localiza, Rafael? Eu vou vender para você, que me conhece meu trabalho e que vai confiar em mim e falar assim, ó, esse carro da locadora aqui, um monte de gente andou, mas você pode comprar porque eu revisei, eu confiei e vai ser bom para você e para sua família. Hoje em dia isso está mais tranquilo, né? Mas lá na época era mais difícil. E aí as locadoras começaram a ser nossos concorrentes direto, porque ninguém tinha preço para carro popular. E as grandes lojas, o que eles faziam? Começaram a fazer acordos com as locadoras, compravam muita quantidade de carro popular, e aí eu parei de vender o carro popular. Ainda bem, porque aí você focou no canal. Aí eu comecei a focar, mesmo ainda com pouco recurso, mas eu sempre queria ter um carrinho mais novo. Eu poderia ter os carros mas eu sempre tinha um carrinho mais legal ali. Eu sempre tinha um carrinho mais novo, sempre tive uma moto, sempre busquei ter algo de melhor para poder tentar oferecer para o cliente. Porque eu entendi o seguinte, o carro mais novo, mais pesado, ele me traz um cliente diferente e ele me traz uma troca. Ele me traz um negócio mais saudável. E isso foi permeando. Porque o cliente mais VIP, ele não valoriza tanto o carro dele, não quer tanta coisa no carro atual dele, né? Tem condições para comprar o melhor, não reclama tanto. É totalmente diferente o mercado, né? É um mercado diferente, é um nicho diferente. E essa questão das locadoras explodiram, ainda vão continuar explodindo, porque elas têm uma isenção muito grande para aquisição do veículo, coloca para alugar e depois vende. Então é um ciclo perfeito, maravilhoso. Quem tem dinheiro, abra uma empresa de locação. Eu conheço empresários de conhecer mesmo, de falar quase todo dia, que tem frota, certo? Aí cresceu a frota, eles montaram locadora. Só para ter a questão do todo o ciclo ali. Aquele ciclo ali. Compra mais barato, aluga para ele mesmo, na outra empresa dele mesmo, e depois vende isso aí. É interessante. Deixa ele lá, mas o mercado... Você lembra qual foi o primeiro carro premium que você conseguiu? Aquele assim, caraca, eu vou vender esse carro. Primeiro carro... Premium. Você fala assim, poxa, cara, você tava vendendo Gol, legal o quê? Aí, não, vou trabalhar com esse mercado aqui e vou pegar essa Porsche, sei lá. Eu acho que foi uma X6. X6. Nossa, carrão. Foi uma X6. Carreta. Top. Até de um amigo, né, nosso xará, né, e deixou comigo lá para vender na época, ainda na praça lá, na Jacarepaguá. E aí eu trabalhei, quando eu olhei, eu falei assim, meu amigo, é isso aqui que eu quero andar. É diferente, né? 3 com litro. É isso que eu quero andar, irmão. Nem olho pro posto de gasolina. Gasta pra dessa pra gasolina, então. Gasta. Meu Deus. E aí, assim, em 2015 eu tava... Gente, a Siri dele tá aqui, vai ser cortado, mas eu vou falar aqui pra entrar, só pra você pagar essa vergonha. A Siri dele tá tocando umas 50 milhões de vezes. Eu acho que a sua Siri... Mas tá no modo avião. A minha também, só que a sua tá respondendo. Ela quer participar do negócio aqui. Fica quieta, minha filha. Mas fala aí, 2015 eu tinha 5 anos de empresa. Eu tava num processo onde eu entendi que eu já tinha chegado num momento legal. Mas eu não... Interessante falar sobre isso, mas eu não fui forjado para ser empresário. Eu fui sendo empresário. Eu não estudei para ser empresário. Eu tinha uma empresa saudável, eu como pobre, eu já tinha alcançado financeiramente muita coisa, inclusive, assim, dentro da minha família, eu vivi muita coisa que minha família não viveu. Foi muito legal. E o meu desejo de ir para esse nicho de carro premium e a falta de gestão, ela confundiu minha prioridade naquele momento. Por quê? Em 2015 foi a época daqueles escândalos, mensalão, 15, 16. Né? O que aconteceu no mercado de automóveis? Foi a chegada da Uber, a chegada dos aplicativos. As pessoas foram perdendo seus empregos, a economia ficou totalmente embaralhada, o dinheiro começou a ficar escasso no mercado, então o cara tinha um carro caro,
e ele precisava vender aquele carro caro para comprar um carro barato para continuar vivendo, sobrevivendo, pagando as contas. E qual era a renda que esse cara tinha? Ele botava o carro no aplicativo. Eu achei ali eu vi ali uma oportunidade de eu entrar rapidamente para o mercado que eu queria. Eu só não calculei que essa jogada poderia engessar o meu capital, já que o momento econômico não era o melhor. A aquisição era boa, mas não ia vender. Exatamente. Aí eu comecei a pegar carros, rifar os meus carros populares, que eu estava vendendo bem, pegando os carros mais caros, engessando o capital da empresa e parando de vender. E aí logo depois eu fui surpreendido por uma grande obra que teve naquela região de Jacarepaguá, que foi a chegada do BRT. Uma segunda-feira eu cheguei para trabalhar, tinha um buraco na porta da minha loja, impedindo de eu entrar na loja para trabalhar. Eita. Com uma máquina daquela retroescavadeira gigante, porque como a loja era de esquina, eles iam mudar, primeiro, antes da obra, eles iam mudar toda a tubulação de água e esgoto. Eu fiquei praticamente 3 dias sem poder entrar na loja, eu tentava trabalhar de dentro, e aí ali começou um processo diferente na minha caminhada, porque eu fui impedido de trabalhar, e o momento econômico do mercado foi um momento que não estava favorável, e aí eu comecei a lutar para poder, com 5 para 6 anos de empresa, tentar manter o negócio naquele patamar e chegar onde eu queria. E aí foi uma guerra. Porque a atmosfera do país não era legal, o momento econômico era muito difícil, né? E eu queria continuar, dando murro em ponta de faca. Não, vai dar certo. Não, vai dar certo, não, porque Deus está no controle, não, vai dar certo. E aí a gente abre um parênteses aqui, né, porque a gente está a todo momento, né, como professamos a mesma fé, a gente sabe que Deus está no controle, mas a gente precisa ter sabedoria para tomar decisão. Né? Quando você vai mudar de carreira, quando você vai empreender, quando você vai transformar a tua empresa, quando você vai sair de patamar, você precisa olhar os indicadores, você precisa olhar a atmosfera, porque você pode ter um desejo muito bom e ter confiança em Deus, mas você tem que saber se o momento é propício para você tomar decisão. E aí eu tomei muitas decisões ao longo daqueles anos, Rafa, que me levaram para momentos muito difíceis da minha caminhada empreendedora. Muito difícil. E aí eu tinha feito aquisições de alguns imóveis ao longo do tempo, sabe? A nossa vida prosperou. Mas eu percebi que eu não estava mais ganhando dinheiro na empresa. E aí eu comecei a ficar naquele desespero, agora o que eu faço? E aí, como eu faço? Para onde eu vou? Né? Que aí foi aquela guinada em 2018, eu cheguei à conclusão que eu estava quebrando. Eu falei assim, cara, estou quebrando, não consigo vender, né? A despesa é maior do que a receita, o que eu faço agora? E aí tem uma frase que eu aprendi há anos atrás, que é o seguinte: o fruto de um trabalho de amor atinge a sua plenitude na colheita, mas só chega no tempo certo. É no tempo certo. Então, tudo que eu construí ao longo daqueles anos com a empresa, responsabilidade, honestidade, transparência, sabe, profissionalismo, no momento que eu mais precisei, ele refletiu. Porque eu olhei aquele meu castelo ali que eu estava construindo desmoronando, eu olhava para minha casa, eu me sentia muito ruim, porque eu, como provedor, como homem da casa, aquele que conduz a família e que inspira a família a chegar nos lugares, não tinha força para continuar andando, irmão. Foi muito difícil. Mas foi muito difícil. E aí eu entrei num processo de oração, entendendo qual era a vontade de Deus, se era fechar a empresa ou se era ir para outro lugar. E aí eu vi como, às vezes, a gente ser empresário e ser, assim, no ferro e fogo é muito legal, aprender com suas experiências é muito legal, mas é muito bom também quando você busca ajuda, direcionamento, quando você estuda, para você ser cirúrgico. Porque, às vezes, um passo errado que você dá, você desmorona tudo. Tem quedas na vida que tem gente que nunca se levanta, Rafa. E, às vezes, um bom conselho, né? Poxa. Uma vez um amigo nosso
que gravou aqui, o Fabrício, o irmão dele tá ali, ó. Uma vez perguntei um negócio pra ele, aí ele deu uma dica, eu falei, caraca, é isso? Sabe, me poupou uma besteira, de fazer uma besteira, sabe, fazendo o caminho errado. É isso, pronto. Aí tem o Mordomos lá, com o pastor Josué, que é um programa que eu consegui entrar, graças a Deus, e ajuda muito. As pessoas às vezes não buscam ajuda, né? Muito, network é então, experiência. Ó, agora o Johnny, pastor Johnny, veio aqui. Não foi o primeiro pastor que gravou aqui, não. A gente tava falando aqui que o pastor Felipe. Você não pegou o pastor Felipe, não, né? Tive com ele. Mas ele não pegou a gravação dele. Ele falou bem parecido contigo. A vida preparou ele porque ele é hoje, certo? Na batalha. E só que o pastor Johnny, antes, que também é de TI, né? Falou o seguinte, ó. Busca orientação para não ter que buscar socorro. Isso é fantástico. Cara, isso ficou na minha mente. Se você buscar orientação, você não vai precisar pedir ajuda ou socorro. Você vai ser auxiliado. Mas, para fechar aqui, queria... eu sempre peço, mas eu quero que você olhe para aquela tua câmera ali, aquela ali é a tua câmera. Deixe uma dica de ouro para quem empreende. Você contou a história toda dessa de passo, contou agora no final da dificuldade, mas contou também tudo de bom que aconteceu, certo? O que você tem que falar para mim assim, Rafa? Eu não posso sair daqui sem falar isso, sem falar assim, cara, faz de tudo, mas faz isso aqui. Erra em tudo, mas não erra nisso aqui, não. O que você falaria para quem está assistindo hoje? A tua câmera ali, eu vou falar, mas antes eu quero falar que você falou do Fabrício agora, e o Fabrício é importantíssimo na minha vida, né? Porque lá em 2019, quando eu estava bem sem rumo, bem perdido, o Fabrício foi um dos caras que me estendeu a mão de uma maneira absurda. Ele foi um anjo de Deus na minha vida, me permitindo eu reescrever a minha história e enxergar quem eu era. Então, em 2019, eu fui sair de Jacarepaguá, aluguei o espaço ali da Barra, né, e lá estou há 6 anos, e a gente completa 15 anos esse ano, e a Baruch Automóveis está aí, né, funcionando e buscando cada vez mais esse local, né, que é o local de confiança, que é o local de perseverança, que é o local que eu vendo aquilo que eu compro. Que aí, muitos dos carros, eu primeiro pego, levo para casa e ando com a minha família. Isso, depois eu boto lá para vender. Aquele carro do Zumba foi... Sim, aquele era meu, né? Eu mesmo de uso. Ele falou. Ele, quando veio pro Brasil, né? Precisava ficar um tempo, a gente fez negócio, eu passei o carro para ele, para você ver, né? É assim mesmo. Mas aí, por que eu tava com o meu telefone? Porque eu falei assim, cara, a gente tem que... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui exatamente, né? Que tem um versículo, acho que é Provérbios 16:3, que é: consagre tudo ao Senhor, que os seus planos serão bem-sucedidos. Então, a minha dica de ouro é isso: consagrar ao Senhor tudo que você faz. Quando a gente fala tudo que você faça, primeiro a sua vida, seu relacionamento com Deus, sua família, seus projetos, seu negócio. Porque o resultado ele vai ser bem-sucedido. Não é que Deus vai mover tudo para que tudo aconteça da melhor maneira, não. Né? O percurso da vida, ele é formado por escolhas, né? E por resultados. Mas quando antes de você fazer uma escolha, você consagra, né, o resultado da tua escolha possivelmente vai ser algo que o Senhor já permitiu para você. E aí, assim, baseado naquilo que a gente estava falando, a Bíblia fala sobre a multidão de conselheiros, sabe, Rafa? Isso é muito legal. Mentoria é muito legal. O Zé André, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, a gente como empresário, a gente está acostumado a demandar para todo mundo ao nosso redor. E para a gente? Quando você tem dúvida, quem é que te dá uma demanda? Quem é que tira a tua dúvida? Quem é que te orienta? Quem é que fala qual o caminho que você tem que seguir? Então, você consagra o Senhor, você busca um conselho, você se especializa e não desiste do propósito. É isso. Muito bom, muito bom. O Zé André estava num casamento que eu estava, só que não tive oportunidade. Eu estava ali, estava em outra mesa e tal. É uma pessoa fantástica. Bacana. É isso. Gente, Rafael Baruch aqui. Nenhum dos empresários que eu trouxe nessa temporada que falaram sobre a sua vida, sobre a sua carreira, nenhum deles eu obriguei, falei assim, não, fala uma coisa de Deus, fala uma mensagem na Dica de Ouro. E todos estão falando. Tem alguma coisa aí. Tem algum padrão. A gente tem que aprender a observar padrões, certo?
a pessoa de sucesso, a pessoa que vence na vida, a pessoa que vai vencer ainda mais, chega aqui, fala de negócio, mas fala, mas olha só, a base é essa, a base é Cristo. Que isso fique na sua mente aí. Rafa, obrigado. Eu muito que agradeço. bom. Antes de eu me despedir dele, não posso esquecer, não esquece de adquirir teu livro aqui, o Empreendedorismo Titânio. Não tem margem de lucro esse livro não, gente, é para te ajudar mesmo, tá? É interessante, mas eu também quero botar o selo de best-seller aqui. Segue o canal, se inscreve, você tem que se inscrever no canal para ver os outros vídeos, para ver os outros episódios, tá? E deixa o curtir que eu vou saber se você gostou desse episódio. Rafa, obrigado, muito bom. Parabéns pela tua história aí. Obrigado.